Bem, irmãos, boa noite. Eu me chamo Renata Borges, estou aqui falando com vocês na noite de hoje, com muita alegria, em nome do Núcleo Espírita Francisco de Assis, para o nosso ciclo de palestras virtuais. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a desencarnação de Leon Denis, os 98 anos da desencarnação desse benfeitor querido. E nós, como sempre fazemos, ao iniciar um trabalho, um estudo, nós vamos ler uma página de preparação. E a página de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. E aí é um texto de Kardec, onde ele diz pra gente o seguinte: o homem de bem, o verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém, tendo que se queixar dele, pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro. Por isso, coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentar. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. E seu primeiro ímpeto é de pensar nos outros, antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes que do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmão em todos os homens. Respeita todas as convicções sinceras dos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Reconhece que aquele que prejudica os seus semelhantes com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com seu orgulho ou seu desdém, que não desiste diante da ideia de passar o sofrimento, uma contrariedade mesmo leve, quando poderia evitá-la. Falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Aí no finalzinho, né? Kardec termina assim, que são vários itens. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhe concedem, como desejaria que os seus fossem respeitados. O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então vamos lá elevar os nossos pensamentos e rogar ao Pai, ao Mestre Jesus, o amparo para a reunião, para o estudo que está iniciando. Senhor Jesus, querido amigo, queridos benfeitores espirituais, eu venho pedir nesse instante o amparo e a sustentação de vocês para esse trabalho que se inicia, que tem por objetivo o esclarecimento, a consolação e a esperança a todos nós que vamos ouvir, que vamos assistir, que vamos dizer presente a esse convite feito pela espiritualidade superior.
Rogamos que Jesus nos ampare, nos proteja, que proteja a casa de Francisco de Assis, impregnando nas suas paredes as vibrações de alegria, harmonia e paz, assim como todos os irmãos que fazem parte dessa grande família franciscana. Que Jesus possa visitar cada lar, levando harmonia e paz, cura e libertação a cada coração. Que nós possamos aproveitar ao máximo dessas palavras, que a espiritualidade com certeza irá nos auxiliar, nos intuir, irá, na verdade, realizar esse trabalho de amor. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, graças a Deus. Bem, irmãos, eu escolhi uma página que está no livro Em Torno de Leon Denis. É uma página que foi ditada pelo benfeitor Hermann em 13 de março de 2010. E é uma página que traduz muito o pensamento desse benfeitor querido. É um benfeitor que preside, no caso, espiritualmente a casa, dirige espiritualmente a casa, o Centro Espírita Leon Denis e outras casas também, que tem uma história bem interessante, uma história de muita abnegação, de muita doação. Foi um homem que desde cedo teve muitos desafios, mas soube vencer esses desafios. Por isso que é importante que nós ressaltemos a figura desse homem, desse espírito que conviveu com a gente durante um bom tempo, que tem uma experiência e teve uma experiência, e relatou essa experiência através de vários livros, mas também através dos exemplos, Então, nós vamos conversar sobre uma página que é o item 40, o Pensamento de Leon Denis. E o benfeitor Hermann, ele começa com a frase: tudo na vida é sagrado. No ir e vir da vida, que a reencarnação propicia, temos um caminho a ser percorrido pelo espírito imortal, que amealha para si as experiências eternas que sobrevivem à morte do corpo físico. Então ele já começa trazendo para a gente aqui uma visão que a doutrina espírita nos esclarece, que traz para a gente dessa proposta da reencarnação. Não é simplesmente estar no mundo, Nós precisamos percorrer um caminho, precisamos percorrer uma trajetória, precisamos passar por experiências que vão fazer com que nós amadureçamos. Essas experiências são primordiais para que nós possamos adquirir maturidade do senso moral, adquirir conhecimento, adquirir experiência, porque o nosso objetivo aqui, enquanto espírito encarnado, é ascender, é progredir. Isso fica muito claro lá na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta e Santo Agostinho responde, que o objetivo da reencarnação é passarmos pelas vicissitudes que a prova da vida que a vida nos oferece, as provas, As provas que muitas vezes são extremamente desafiadoras. E quando a gente tem esse entendimento da doutrina, de que há um objetivo, um fim útil para nós estarmos aqui, nós conseguimos vencer esses desafios, que todos nós temos. Então, nós temos problemas familiares, nós temos problemas financeiros, nós temos problemas de saúde física, de saúde mental. Todos nós somos envolvidos, por essas questões. Então, o Dr. Hermann vem dizendo aqui que é algo que a reencarnação propicia. E só por isso, nós devemos entender essa reencarnação como uma bênção, apesar desses desafios. O entendimento das aflições, o porquê dessas aflições, faz com que nós consigamos passar aqui com mais serenidade. Como diz lá no capítulo 9, se eu não me engano, do Evangelho, quando fala da obediência e da resignação, no Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, quando o benfeitor explica que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, muitas vezes, tudo isso está aqui, na mente da gente. A gente estuda, a gente aprende, mas a gente só consegue compreender e assimilar quando a gente vivencia.
aí a gente aprende a se resignar, né? A gente age, a gente faz o possível, mas entendendo que tem uma proposta divina para as nossas vidas, né? Então, todos nós que estamos passando agora por dores, por desafios, qualquer que sejam, né, esses problemas, que nós tenhamos em nossas mentes que tudo isso vai passar. É uma fase, é um desafio, é uma dificuldade que nós estamos passando para aprendermos a crescer. Nós precisamos crescer para nós aprendermos e assim crescer, evoluir, progredir, né? Então, ele começa com esse raciocínio, vocês vão entender muito bem, que é para chegar ao pensamento de Leon Denis, como ele vivenciou aqui a sua experiência, que não foi fácil, né? O pensamento que se exterioriza percorre no instante da morte as experiências vivenciadas. Então, é algo que até a ciência hoje já vem comprovando para a gente, né? No instante da morte, no instante do desencarne, no passamento, passa como se fosse um filme. E nós temos a oportunidade de ver, né, muito do que nós fizemos aqui, das nossas coisas boas que fizemos, daquelas que não foram tão boas, que precisarão ser refeitas. Tudo isso passa no instante da morte. E ele fala que quando a gente entra na vida espiritual, a mente, né, inicia uma nova fase da sua vida. Então, meus irmãos, o corpo que a gente tem vai ficar aqui. Tudo que a gente tem de material vai ficar aqui. Tudo, absolutamente tudo. Quando a gente desencarna, quando a gente, né, faz a passagem, quando a gente morre, né, a gente fala desencarne porque a gente já tem entendimento de que a gente deixa a carne, mas o espírito sobrevive. A nossa mente passa a pensar de um outro jeito. E o benfeitor fala, né, que tudo o que experimentou, todas as lembranças, sentimentos pelo espírito vividos, permanecem com ele, traduzindo a sua personalidade. Então, não tem aquela história da gente achar que desencarnou, virou anjo, tem, né, asinha aqui, né, desencarnou, é um homem de bem, uma pessoa de bem. Não. Nós vamos continuar exatamente do jeito que estamos aqui. Exatamente, com todos os nossos, as nossas dificuldades, né, todo o nosso entendimento, todas as nossas paixões que ainda não foram transformadas, tudo isso, quando a gente desencarnar, a gente vai ficar do mesmo jeito. Então, às vezes, né, quando a gente passa por uma situação de doença, por uma situação desafiadora, né, que às vezes, como eu estava falando com um amigo, né, às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema de saúde, né, é um problema, a gente não vive sem. Mas quando a gente passa pelo desafio, pelo problema, nós precisamos fazer essa pergunta: o que é esse problema? O que essa situação está mostrando para mim? Será que eu não preciso transformar algo? Será que eu não preciso passar por um processo de depuração íntima? Alguma coisa essa situação está me mostrando. E o que será? Né? E aí só cada um que pode dizer. E ele fala, né, que agora a matéria não tem mais essa presença, né, não nos deixa cego. O pensamento reflete no corpo espiritual o que exteriorizará na sua natureza íntima. Então, quando a gente está aqui encarnado, né, o nosso corpo, ele entorpece um pouco a gente. Então, a gente às vezes consegue esconder, né, os nossos pensamentos, embora o nosso corpo ele fale, né? Ele demonstre um pouco do que a gente pensa, mas tudo isso fica velado. Quando a gente desencarna, fica tudo à mostra. Aí ele fala, né? O nosso Mestre Jesus nos indicou o ensino e ensinou o caminho das bem-aventuranças. Então vamos lá, meus irmãos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então a gente vê hoje, né? Quantas aflições nós estamos passando, o mundo está passando, quantos desafios, e também o quanto, falando da doutrina dos espíritos, que é a doutrina que a gente estuda, que a gente já entendeu que é o roteiro das nossas vidas, o quanto essa doutrina nos consola.
Essa doutrina que muitas vezes, né, ela não veio tirar a dor da gente, ela não veio tirar a prova que a gente precisa passar, ela veio dar aquele chão, ela veio nos dar aquele caminho para nós seguirmos adiante. Então, como é importante nós entendermos isso, né? Essas bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Quanto nos falta muitas vezes, né, de ter esse pensamento de misericórdia, de perdão, de indulgência com as pessoas, né? Muitas vezes a gente exige dos irmãos comportamentos que sequer a gente consegue ter. A gente exige que muitas vezes as pessoas hajam, sejam, né, conforme a nossa imagem e semelhança, quando nós não somos realmente imagem e semelhança para absolutamente nada. Podemos ter referências, né, de conseguimos vencer algumas adversidades, alguns desafios, mas guia e modelo para ser seguido, ser copiado, só nosso Senhor Jesus. Então, às vezes, irmãos, falta no trato mesmo, né, com os nossos companheiros de jornada, falta aquele pensamento, aquele sentimento de indulgência, né, de perdão, de compreensão de que também é um espírito que está a caminho da felicidade, é um espírito que está galgando, né, o seu progresso, é um espírito que está caminhando, né, buscando o melhor. Então, como é importante nós sabermos nos relacionar e pensar realmente nessa misericórdia que está nessa bem-aventurança. Quando ele fala, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, meus irmãos, como muitas vezes nos falta, né, aquela calma, aquela mansuetude, aquele estado íntimo de pacificação para que nós possamos enfrentar o mundo, né, sem querer agredir as pessoas, sem estar no mundo, né? A gente vai entender um pouco mais isso com o Leon Denis. Como nos falta serenidade para resolver pequenas coisas que, se nós não estivermos atentos, se transformarão em grandes problemas, né? Então, como é importante a gente seguir esse roteiro de Jesus quando ele fala dessas bem-aventuranças. Porque ele fala assim, no entanto, a gente sabe disso, a gente estuda isso, mas a grande maioria dos habitantes terrenos acaba negando a possibilidade da redenção divina. O que é isso, né? Quando a gente vê lá no capítulo 3, se eu não me engano, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala que a terra, mundo de provas e expiações, é morada de espíritos rebeldes à lei de Deus. E o que significa essa rebeldia, né? É que a gente já sabe o caminho, mas não segue. A gente já sabe o roteiro, como ele está falando das bem-aventuranças aqui, mas a gente ainda deixa o homem velho, né, vir à tona. É o que o Paulo fala, né, em sua epístola, que o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu ainda faço. Então é uma luta constante, né? É necessário que tenha esse bom combate, porque esse homem velho ele precisa ser transformado. E a gente sabe, né, que não é um processo que vai durar um mês, é um processo de renovação, um processo de transformação que vai durar toda a nossa encarnação. Quando a gente estuda a vida de Francisco, isso fica muito claro, né? Que todos nós pensamos muitas vezes em Francisco, naquele homem que conseguiu se transformar quando viu Jesus, quando recebeu o chamado de Jesus, mas o processo de conversão desse benfeitor durou a vida toda. Ele, quando resolveu seguir o caminho, ele resolveu seguir a trilha de Jesus, ele precisou vencer muitas coisas, principalmente as próprias dificuldades. Então, não era só as questões do mundo, eram as suas próprias dificuldades íntimas. Então, acho que tem muito a ver com todos nós, porque quando a gente nega essas possibilidades divinas, a gente adia para além esse despertar espiritual. O que significa isso? Né? Significa dizer que nós vamos ter outras existências, quantas for necessárias. Então, se nós não fizermos hoje, ainda mais de forma consciente, sabendo que precisa ser transformado, nós vamos adiar isso para uma próxima. Olha só, vamos adiar isso para uma próxima existência,
uma próxima encarnação. E aí, o que nós podemos fazer hoje para melhorar isso? Né? É a grande questão. E aí ele fala, né, que quando a gente deixa para mais além, a gente conserva os remorsos e as lamentações. Uma vez tem se eu não me engano, está no livro Chico de Francisco, se eu não me engano, tá? Me perdoem se eu estiver errado aí. E quem souber, bota nos comentários. Quando Chico Xavier diz que a maior dor do espírita é a dor do remorso, porque quando ele chega no mundo espiritual, quando ele desencarna, quando ele passa para outra dimensão, ele percebe que muita coisa ele deixou de fazer que ele já sabia que ele poderia fazer. Então, assim, é algo para a gente ficar atento mesmo. O que a gente pode fazer hoje para ser melhor hoje, para aproveitar melhor a vida hoje? O que a gente pode fazer hoje para se reconciliar com o nosso irmão, para compreender nesse irmão um companheiro de jornada? O que a gente pode fazer hoje para melhorar o nosso ambiente psíquico, mental, espiritual? O que eu posso fazer hoje para melhorar o meu lar? O que eu posso fazer hoje para melhorar o mundo em que eu vivo, começando pela minha casa, pela minha rua, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu país? O que eu posso fazer hoje com as minhas emoções, meus irmãos? Porque muitas vezes nós carregamos muitas emoções que não nos fazem bem. E às vezes nós sabemos que elas não nos fazem bem, mas nós insistimos carregando muito lixo mental. Então, e tudo isso precisa ser trabalhado no nosso íntimo para que a gente consiga ter uma vida melhor, de mais qualidade, uma vida onde eu possa aproveitar mais essa experiência reencarnatória, a conexão com os benfeitores espirituais, esse entendimento que a doutrina dos espíritos nos traz. Então vamos continuar aqui o pensamento de Leon Denis. O despertar de amanhã, pós-desencarnação, acaba lhe sendo um pesadelo, com o qual terão que conviver no âmago do seu ser por um certo tempo até o retorno à carne. Então, esse aí é o processo da reencarnação. Aí ele fala aqui que todos nós estamos sendo convidados à renovação. Então, todos os dias é dia de nós nos melhorarmos. Todos os dias é dia de nós nos tornarmos pessoas melhores, espíritos melhores, trabalhando o nosso pensamento, que já vou falar daqui a pouco, que aí vai entrar mais no tema de Leon Denis. Aí ele fala assim, que Jesus, vendo na humanidade os traços persistentes da animalidade, ou seja, a gente agindo sem pensar, a gente se deixando levar pelas circunstâncias, a gente às vezes não querendo fazer o mal, mas fazendo, a gente agindo de forma orgulhosa, se achando melhor que as pessoas, tudo isso, muitas vezes todos esses são os caminhos que muitas vezes nós escolhemos. Aí ele fala, que traduzem nos múltiplos sofrimentos sobe o monte, acima da vaidade e do orgulho, onde verdadeiramente poderá ser visto e ouvido, com o seu caloroso olhar e piedoso coração. Começa a ensinar a todos os que desejam vê-lo e ouvi-lo, lembrando que os bem-aventurados são os que percorrem os caminhos da vida e não se deixam contaminar pelas ilusões fáceis e transitórias da matéria. Então, o que ele está falando aqui, Que nós precisamos viver no mundo, mas nos esforçando todos os dias para não sermos daqui, porque tudo isso vai passar. Então, quando tem aquela passagem de João que ele fala, não vos peço que os tireis do mal, mas que não os deixeis cair em tentação. O que é isso, irmãos? É justamente isso aqui, percorrer os caminhos da vida e não se deixar contaminar pelas ilusões fáceis e transitórias da matéria. Quando a gente dá valor demasiadamente aos bens terrenos, ao que é sensório, quando a gente se acha muitas vezes superior às pessoas por conta de cargos que a vida nos oferece, na casa espírita, no trabalho, seja onde for. Às vezes as pessoas os pais se acham superiores aos filhos, Então é um cargo de responsabilidade que a providência divina lhe concedeu, ele acha que o filho tem que ser o que ele quer. Estou dando só um exemplo para a gente entender que a situação é muito ampla e nós devemos nos enquadrar
devemos enquadrar nossa experiência nesse aspecto aqui que o benfeitor está trazendo. Então, é necessário que nós estejamos aqui. Não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente achar que a gente está isento, não está. O grande desafio é nós estarmos aqui, vivenciarmos a experiência e não nos deixar levar por essas experiências. Então, é um processo, né, que todos nós passamos, cada um com as suas dificuldades, com os seus desafios, mas que é algo que cada um sabe, né, aquele calo que tem, cada um sabe. Aí ele entra em Leon Denis, quando ele fala assim, Leon Denis, como lídimo discípulo do Cristo e representante fiel da doutrina espírita, soube reconhecer nessa advertência um sublime roteiro de vida. Então, Leon Denis, como qualquer outro espírito que aqui esteve encarnado, ele não teve uma vida perfeita, mas ele reconheceu que ele precisava percorrer um outro caminho, que é esse caminho que a doutrina dos espíritos traz para a gente, que Jesus traz para a gente. Então ele soube escolher isso, ele entendeu isso como uma verdade e ele vivenciou isso. E muitas vezes, irmãos, são os desafios que nós temos. Nós sabemos que é verdade, mas temos dificuldade de mudar o nosso pensamento e o nosso sentimento em relação a esses ensinamentos, essas diretrizes espirituais que nós recebemos. Né? Muitas vezes nós sabemos, né, o que o mau pensamento pode atrair para nós, o que a maledicência pode atrair, né? Tudo isso a gente sabe, mas muitas vezes nós fazemos. Leon Denis soube entender essa verdade e vivenciar essa verdade. Quando ele fala aqui, ó, o seu pensamento é exteriorizado nas suas relações. Então, quando a gente vê, por exemplo, que ele trabalhava, né, ele viajava, então ele a todo instante ele procurava fazer palestras e auxiliar os irmãos. Tem até um fato muito conhecido, né? Quando ele foi nas minas de carvão falar da esperança, da consolação. Imaginem, né, gente? Como o verbo nos auxilia, né? Como o verbo nos faz sermos pessoas melhores, nos põe para cima, né? Quando é o verbo falado com amor, o verbo baseado, né, nas diretrizes de Jesus. Então era isso que ele fazia. Ele conseguiu dedicar toda a sua vida, né, à doutrina espírita, à doutrina dos espíritos. E trouxe aí vários livros, né, que nos faz realmente refletir, que basicamente a mesma linha, né, que Kardec utilizou depois da morte, o Livro dos Espíritos, o Problema do Ser, o Invisível, o Livro dos Médiuns, o Grande Enigma, Gênese, né? Então, assim, tem aí uma experiência riquíssima que merece ser conhecida principalmente através de seus livros e da sua biografia, né? Porque são espíritos, ele, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, Eurípides Barçanufo, são espíritos que nos servem de referência, porque viveram aqui com as dificuldades, com os desafios que nós estamos vivendo em outras épocas, mas viveram. Leon Denis viveu na Primeira Guerra, né? E nós estamos aí numa guerra iminente. Então ele soube, mesmo diante de tanto desafio, diante de tanta dor, ele conseguiu sobreviver e fazer o trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, né? Então ele continua aqui, vivendo antecipadamente a vida espiritual. Na carne, soube expressar o sentimento de paz e de amor, fruto da sua percepção do mundo, da natureza e do divino. Então, ele tinha, né, uma percepção aguçada de Deus, Deus na natureza. Tem um livro belíssimo dele, que é o Grande Enigma, que realmente é uma ode, né? Tem uma belíssima oração, porque eu não gravo, né? Assim, não tenho essa facilidade de gravar, mas é onde ele exalta tudo isso. Então, ele soube aproveitar o que ele aprendeu nessa própria existência, né? Ele conseguiu vivenciar nessa própria existência dele como Leon Denis. Claro,
tinham experiências anteriores, né? Tem toda uma biografia dele aí conhecida, mas ele conseguiu, nessa existência, passar por desafios, desde muito cedo trabalhou, né? Substituiu o pai no emprego, que o pai tinha lá suas dificuldades, né? Desde cedo, quando ele viu o livro dos Espíritos, né? Ele entendeu que aquele ali era o roteiro de vida dele, então ele procurou seguir essa verdade, né? Procurou seguir essa trajetória. O pensamento de Denis, Sentido da Natureza, reflete o que há de mais belo e sublime, trazendo inspirações divinas que abalaram a alma de conforto e esperança, embalaram a alma de conforto, esperança, paz e serenidade. Meus irmãos, o que a gente mais quer nos dias de hoje? A gente quer viver sem medo, a gente quer viver em paz, a gente quer, apesar dos desafios, ter essa serenidade que envolve as nossas almas. É tudo que a gente quer. E a gente vê que o benfeitor Hermann, né, quando ele diz isso aqui, ele traz para a gente essa vitória de Leon Denis, que ele conseguiu viver em paz no mundo que ele viveu, no momento em que ele estava aqui encarnado. Né? Então, é uma experiência que nos serve o quê? De consolo, de esperança e da certeza de que é possível nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas imperfeições, nós conseguirmos com Jesus viver em paz aqui. E ele continua, como um espelho que reflete a luz, Denis refletiu o que ele captou. E o que hoje vemos, lemos, sentimos de fato é o resultado da experiência desse amoroso espírito diante da vida vivida em espírito e não em carne. Ou seja, ele viveu aqui, ele encarnou, reencarnou, mas ele já antecipou, né, a sua vida espiritual. Então ele vivia aqui no mundo, mas ele não era do mundo. E eu penso que é o grande desafio, né, de todos nós. Nós que muitas vezes, né, temos muitos pensamentos materialistas, não nos conseguimos ver ainda como espíritos imortais. É algo que os benfeitores espirituais vêm chamando a atenção insistentemente, né, para que nós tenhamos essa certeza e vivamos de acordo com essa certeza. Né? A gente entender que todos esses desafios são passageiros, tudo isso é algo momentâneo, não é permanente, né? E a gente aprender a viver nessa impermanência, né? Aprendendo cada vez mais, estudando cada vez mais, se dedicando cada vez mais e já vivendo a nossa vida de espírito, uma vida mais leve, né? Uma vida onde nós teremos outras sensações, mas aprendendo desde agora, buscando transformar desde agora, modificar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Para que nossas atitudes sejam melhores, criando bons hábitos, né? E criando o automatismo no bem, o automatismo do amor. Então, vamos só entender, né, que essa oportunidade que a gente tem é única. No momento de muito desafio, no momento de uma transição planetária, mas uma transição também que ocorre dentro da gente. Como disse aqui o benfeitor, estamos sendo convidados à renovação. Renovação de ideias, renovação de valores, renovação de ideais. Então, às vezes, nós tínhamos uma certeza há uns 10, 15 anos atrás. E hoje, com a proposta de renovação da doutrina dos espíritos, nós conseguimos entender que a vida tem uma dinâmica diferente. Então, eu peço a Deus que nós consigamos vencer os nossos desafios, nós consigamos compreender que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. E que nós saibamos aproveitar essa oportunidade e de seguir para a frente e para o alto com Jesus Cristo, consciente de que o Senhor, nosso Deus, é o nosso pastor e Ele não nos faltará. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos uma noite de muita paz, de harmonia, de muita luz e que sigamos com Jesus em nossas vidas e em nossos corações. Graças a Deus.